Eu já percebi que essa segunda temporada de The Mandalorian chegou pra simplesmente acabar com a minha sanidade mental e me dar 600 vídeos pra fazer por semana, porque a quantidade de coisas que eles estão introduzindo a cada capítulo não vai dar tempo de eu falar de tudo, que foi o que aconteceu, mas tudo bem. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. Desnecessário dizer que esse vídeo evidentemente contém spoilers para a segunda temporada de The Mandalorian, e se você clicou aqui... Introduzida pela primeira vez na série animada The Clone Wars, Bo-Katan Kryze acabou de fazer o pulo para virar uma estrela de live action, e uma das coisas mais bacanas dessa transição é que a mesma atriz que fez a voz da Bo-Katan tá interpretando a Bo-Katan em The Mandalorian. Se você quiser saber um pouco mais sobre a personagem por você mesmo, aqui vai uma lista de episódios de The Clone Wars e Rebels para você assistir. Peguei a cola porque facilita a vida. A primeira aparição dela foi no episódio 14 da quarta temporada de The Clone Wars, chamado A Friend in Need. Depois ela retornou por 3 episódios na quinta temporada, começando pelo episódio 14, chamado Eminence, e depois ela volta de novo e acho que ela aparece em 5 dos últimos episódios da sétima temporada de The Clone Wars. The Mandalorian não, The Clone Wars. Infelizmente, a sétima temporada de The Clone Wars ainda não está disponível no Disney Plus aqui no Brasil. Não sei porquê, não sei quem decidiu isso, mas não tá disponível. De toda forma, ela volta para um arco super interessante sobre o Siege of Mandalore, que é uma coisa super importante que aparece e é referenciado em vários momentos, em vários vídeos meus. Então, vale super a pena assistir. Eu vou ficar de olho assim que eu souber que foi incluído, eu aviso. E aí depois ela volta de novo, mas aí é na quarta temporada de Star Wars Rebels, né? A outra série animada da Disney também. Mas se você não quiser perder o seu tempo, enfim, eu não acho que seja perda de tempo, mas às vezes, né? Se você não quiser dedicar 4 horas mais ou menos de conteúdo e tal pra entender quem é Bo-Katan, vai aqui uma versão resumida da história dela. A gente não sabe muito sobre a infância e adolescência da Bo-Katan, a gente já conhece ela adulta, e a gente sabe que ela é irmã da Satine Kryze, que era a duquesa de Mandalore, que tinha um trelelê, talvez, potencial com o Obi-Wan. A Satine fazia parte de um grupo de Mandalorianos que pretendia guiar Mandalore para se afastar um pouco do histórico deles como conquistadores, como guerreiros, e ir numa direção mais pacífica, mais de coexistência e tudo mais. Mas muitos Mandalorianos resistiam a essa ideia e a esse governo mais pacifista, e aconteceu uma guerra civil. Acaba que na guerra civil, né, a galera pró-paz ganha, o que é curioso, considerando que a outra galera é a galera que queria viver a cultura guerreira, conquistadora, e eles evidentemente foram derrotados e conquistados. Acaba que a galera pró-paz ganha essa guerra civil, mas muita gente em Mandalore continua com essa cultura guerreira, e a Bo-Katan era uma dessas pessoas que tinha ainda muito orgulho desse passado de Mandalore. Ela eventualmente acabou se juntando a um grupo meio separatista chamado The Death Watch, e inclusive esse grupo é importante porque foram eles que apareceram lá na primeira temporada de The Mandalorian resgatando o Din Djarin. Então tem aí uma treta qualquer que a gente talvez venha a descobrir. Dentro da Death Watch, a Bo-Katan liderava um grupo chamado as Night Owls, ou seja, as corujas noturnas. E ela funcionava meio que como uma líder ou almirante, ou eu nunca sei as escalas de hierarquia militar, mas assim, ela era do comando da Death Watch. E ela funcionava meio que como uma tenente pro Pre Vizsla, que era o líder mesmo da Death Watch. Pre Vizsla acaba se aliando ao Darth Maul pra tentar retomar Mandalore, eles formam um sindicato do crime, não sei o que, e eles vão tomar Mandalore. E aí ele acaba traindo o Darth Maul, que não é besta nem nada. Challenge, qual é a palavra? Desafia ele para um combate 1 contra 1, quem ganhar, ganhou. E é claro que Darth Maul leva a melhor, decapita, degola, enfim, mata o Pre Vizsla e toma para si o Darksaber. O Darksaber, a gente já falou em um outro vídeo, ele é o símbolo máximo de poder em Mandalore, ele é meio que tipo a Excalibur dos Mandalorianos. Então, a partir do momento em que o Darth Maul tomou pra si o Darksaber, tiveram muitos Mandalorianos que passaram a seguir ele, se aliar a ele, mas a Bo-Katan se recusa a reconhecer um estrangeiro como líder de Mandalore.
Nesse meio tempo, tem lá toda a treta do Maul com o Kenobi e ele acaba matando a Satine pra se vingar do Obi-Wan. E aí a Bo-Katan foge de Mandalore e tal, ela e as Night Owls. O Maul chega a perder o poder sobre Mandalore durante um tempo, mas depois ele retoma. E aí a Bo-Katan e as Night Owls acabaram procurando a Ahsoka Tano pra pedir ajuda dos Jedi pra recuperar Mandalore, né? Pra libertar Mandalore do jugo de Darth Maul. Só que aí a Ahsoka já não era mais Jedi, ela pede ajuda ao Anakin, o Anakin diz, olha, eu posso te emprestar metade do meu batalhão, porque eu tô envolvido com uma outra treta. E aí a Ahsoka leva metade do 501st com ela pra Mandalore, pra libertar Mandalore, só que no meio tempo a gente tem a Ordem 66, dá uma confusão desgraçada, a Ahsoka precisa fingir que morreu, o Anakin não sabe o que tá acontecendo, o Anakin cai pro lado negro, o Império surge, toda essa treta, e durante uns 20 anos, mais ou menos, a gente não sabe exatamente aonde estava a Bo-Katan, o que ela estava fazendo, mas a gente sabe que ela segue tentando recuperar Mandalore, e ela segue tentando reconquistar o Darksaber ela não sabia onde estava. E aí, durante uns 20 anos, a gente não sabe muito bem o que a Bo-Katan estava fazendo, mas assume-se que ela estivesse tentando fazer frente ao Império, tentando libertar Mandalore do jugo imperial. Eventualmente, uma outra Mandaloriana chamada Sabine Wren encontra o Darksaber, e isso é contado em Star Wars Rebels. Ela encontra o Darksaber, ela reconhece o papel do Darksaber e o que o Darksaber significa pra Mandalore, e ela leva pra Bo-Katan. E aí, com o Darksaber, a Bo-Katan consegue juntar todos os Mandalorianos e liderar eles pra um ataque pra tentar expulsar o Império de Mandalore. A gente não sabe exatamente como as coisas acontecem, mas a julgar pelo que a gente sabe em The Mandalorian, as coisas não terminaram muito bem pra Mandalore. Primeiro de tudo, porque a gente sabe que a Bo-Katan perdeu o Darksaber e quem tá com o Darksaber agora é o Moff Gideon. Segundo, porque a gente ouve muito falar do expurgo de Mandalore, ou seja, em algum momento o Império tomou Mandalore, detonou a galera, pegou o Beskar todo pra si e ferrou de vez. Então, é mais ou menos aí que a história dela tinha parado, até que no segundo episódio, segundo, terceiro, quarto, por aí. E aí no capítulo 11 de The Mandalorian, a gente tem a transição de animação para live action da Bo-Katan. E o que é interessante é que o nome desse episódio é The Heiress, ou seja, a herdeira, e é claramente uma referência à Bo-Katan e ao papel dela como herdeira de Mandalore. E pensando nisso, fica ainda mais engraçado o diálogo dela com o Din Djarin, que fica horrorizado que ela tira o capacete e diz, você não é uma Mandaloriana de verdade. Onde você conseguiu essa armadura? Ao que ela responde, essa armadura tá na minha família há 3 gerações. Tipo, eu era irmã da Duquesa de Mandalore. Eu já fui a líder dos Mandalorianos e você me vem dizer que eu não sou Mandaloriana de verdade. Desgraça. Nesse meio tempo aí, né, entre o que a gente sabe que aconteceu ao longo das animações e a aparição da Bo-Katan no The Mandalorian, a gente tem talvez um espaço de tempo de uns 10 anos, por aí, em que claramente alguma coisa deu muito errado pra Mandalore, né? A gente teve o expurgo, a gente tem o surgimento ou o fortalecimento dessa galera do Children of the Watch, ou Child of the Watch, que é a referência que a Bo-Katan faz em relação ao Din Djarin e a mania dele de simplesmente não tirar o capacete. Então a gente vê que os Mandalorianos estão espalhados pela galáxia toda, estão sem uma liderança forte, estão sem uma presença firme na galáxia, e tem a tal da história de que Mandalore talvez seja amaldiçoado, que a Bo-Katan diz pro Din Djarin não acreditar em tudo que ele ouve, mas parece ter alguma coisa a ver com o fato de que aparentemente ninguém consegue controlar Mandalore. Eu acho que uma das coisas mais importantes da aparição da Bo-Katan em The Mandalorian é justamente essa dinâmica de o que o Din Djarin entende como ser um Mandaloriano e o que é ou o que significa efetivamente ser um Mandaloriano. O papel da Bo-Katan na série provavelmente vai ser confrontar esse credo do Mandaloriano de que, tipo, this is the way, e que eu não tiro o capacete, e nananana. E a gente até tem visto um pouco essa transformação na atitude do próprio Mando. Se a gente pensar na primeira temporada, a única vez que a gente viu ele tirar o capacete foi naquela cena em que ele tava machucado, e aí o IG-11 diz, eu preciso tratar de você, e ele diz, eu não posso tirar o capacete na frente de nenhum ser vivo, e ele diz, mas eu não sou um ser vivo, eu sou um robô. E aí o Din tira, porque não tem mais ninguém que vai ver ele sem o capacete. E acaba que, eventualmente, o IG-11 morre de toda forma, então ninguém viu ele sem capacete.
Já nessa temporada, depois que ele já encontrou com a Bo-Katan e tal, a gente tem 2 cenas, quer dizer, 2 momentos em que ele dá uma levantada no capacete pra poder beber alguma coisa. Então já demonstra aí talvez uma ruptura nesse credo dele de eu não posso tirar o capacete nunca, jamais, em tempo algum. E a gente tem visto também o Baby Yoda muito interessado em ver o que tá por baixo do capacete, então pode ser que eventualmente o próprio Baby Yoda tire o capacete do Din. Uma outra coisa que é muito importante para esse momento da segunda temporada que a gente tá agora, né, a gente tá indo pro 5º episódio, ou 5º capítulo da segunda temporada de The Mandalorian, é a conexão entre a Bo-Katan, a Ahsoka e outros personagens relevantes, assim. A última vez que a gente viu a Ahsoka, que foi em Star Wars Rebels, não tô contando a aparição dela naquela cena que todos os Jedi estão falando com a Rey no Rise of Skywalker, porque isso é temporalmente depois, né? Eu tô falando assim, na linha temporal, a última vez que a gente viu a Ahsoka, ela e a Sabine estavam indo atrás do Ezra e do Thrawn, tentando descobrir o que aconteceu com eles naquele momento em que eles pularam no hiperespaço, sei lá o que, nananã. Então a gente fica aí sem saber exatamente o que estava acontecendo, mas a gente sabe que a Ahsoka estava com a Sabine e ela estava atrás do Ezra e do Thrawn. E aí eu fiquei pensando, imagina que irado se ao invés do Mandaloriano encontrar a Ahsoka, ele encontra a Sabine, ou o Ezra, ou o próprio Thrawn, né? Então, sei lá, eu não sei o que vai acontecer, mas são coisas que me ocorreram. E era basicamente essa a introdução que eu queria fazer sobre a Bo-Katan. Ela é uma personagem bem maneira, porque ela já passou por vários espectros, assim, né, de crença e tudo mais. Ela já foi de um grupo mais extremista, ela já entendeu que talvez aquele não fosse o caminho, sem intenção do trocadilho, mas, enfim, com o trocadilho. Então eu quero muito ver essa dinâmica dela e tal, e entender, afinal de contas, se o objetivo principal dela é simplesmente recuperar o Darksaber e recuperar Mandalore, ou se ela efetivamente quer enfrentar o Império, derrotar o Moff Gideon, acabar com a raça deles e tal. Tô super curiosa. E eu queria saber de vocês, se vocês já conheciam a personagem, se vocês ficaram curiosos pra assistir um pouco mais da história dela, deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir o canal, quer dizer, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e mandar pra alguém que você acha que possa curtir. E até a próxima, que a força esteja com vocês, porque este é o caminho.